graça e paz. Que bom, né? Estamos aí mais uma vez. O tema da nossa pregação hoje é quando tudo diz não, né? É interessante porque quando nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 13, né? Quando o Senhor tira o povo, né, de Israel do Egito, e eles então deparam com o mar, né? Atrás vinha Faraó com seus cavalos, com seus carros de guerra, com seus guerreiros, né? Então o povo começou a reclamar com Faraó, perguntando assim por que não tinham ficado lá mesmo no Egito para servir Faraó e os egípcios, né? Agora Moisés tinha tirado-os do Egito para morrer no deserto, porque eles olhavam para frente e viam um mar, algo impossível de atravessar, principalmente porque havia muitas mulheres, muitas crianças e muitos velhos. E atrás vinha Faraó com seu exército, né? com seus guerreiros, como eu disse. E então Moisés, ele clama ao Senhor, ele começa a ver aquela pressão, e sabemos que nos dias de hoje não está muito diferente, não. Guardadas as proporções, nós sabemos que às vezes a gente fica naquele ditado popular que diz assim: se correr o bicho pega, né? Se ficar o bicho come. Mas nós sabemos que se nós orarmos, o bicho foge. A apóstola Patrícia deu início ao nosso culto aqui ao vivo, né? Lendo João capítulo 11, versículo 36 em diante, mas quando chega no capítulo 11, versículo 40, né, está escrito assim: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Né? E voltando ao que eu estava ministrando a respeito de Êxodo, então quando Moisés clama ao Senhor, né, e nos dias de hoje nós muitas vezes olhando para frente, tem um mar de problemas, um mar de decepções, um mar de controvérsias, um mar de fake news, um mar que você não sabe se pode se lançar sobre ele, né? E atrás vem aqueles que te perseguem. E você fala: até quando, né, eu vou ter esse povo me perseguindo? Até quando, né, eu vou ter esse povo caluniando, falando mal de mim? Até quando, né, inventando mentira? Até quando o desemprego vai me seguir? Até quando a maldição vai me seguir? Até quando, né, essas dificuldades vão estar sobre a minha família? Sabe? Até quando? Né? Então era a mesma forma. E enquanto Moisés clamou ao Senhor, o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Porque Deus já tinha delegado, já tinha otorgado a Moisés a autoridade, Deus já tinha dado a vitória. A forma com que ele ia continuar o processo, né, estabelecer a vitória, era outra coisa. E o Senhor disse para Moisés: porque clamas a mim, toca nessas águas. E ele diz, e às vezes nós queremos desistir, às vezes nós queremos parar, às vezes nós queremos realmente dispersar a nossa ideia, a nossa fé, né? Largar a nossa aldeia, largar aquelas pessoas que nós amamos, né? Meu Deus, quantos fazem isso, né? Na hora da dificuldade, na hora da tristeza, né? Querem mudar, querem largar tudo, querem largar família, querem partir sozinho para uma terra longínqua, querem simplesmente falar: não, agora eu não quero viver mais nada. Mas quando você larga tudo que você pensa que tem, que nós não temos é nada, né? Por causa do nada é ruim demais. Mas quando você larga tudo que você pensa que tem, por causa de Jesus, aí sua história começa a mudar. Amém? Então, não importa o momento que você esteja passando, não importa a dificuldade que você esteja passando, que nós estejamos passando com essa pandemia, com esse momento de tantas incertezas, né? Onde pais já estão estressados com os filhos dentro de casa o dia inteiro, onde não há mais escola, não se sabe quando vai voltar às escolas particulares ou públicas, né? Não digo faculdades, mas onde as mães, os pais precisam. Então, meu Deus, né? A diversidade, você que depende de um trabalho, você que depende de um ganho, que depende de contato, depende de pessoas, não é só pela internet que você vai poder faturar, não, o seu trabalho é específico, né? E você fala assim: meu Deus, para onde que eu vou? Será que o Senhor
me abençoou até agora para eu morrer na praia. Não, não é isso que Deus tem para nós. E aqui em Lucas capítulo 5, né, tem algo tremendo de Deus. Eu não tenho muito tempo que eu preguei uma mensagem em cima disso, mas a palavra de Deus se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova. E aqui Lucas capítulo 5 diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos. É para você prestar atenção. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, ambos, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Já fizemos algumas orações, a minha breve oração, que o Espírito Santo venha falar através de mim, e que você venha entender o propósito de Deus, que a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus venha manifestar sobre a sua casa, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. É interessante porque aqui também nós vemos algo tremendo, né? Onde eles estavam pescando e pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e estavam lavando as redes. Se você for lá no Evangelho de Marcos e de Mateus também, retrata sobre essa passagem. E eles então lavavam as redes, né? Eles estavam totalmente desanimados. E eu não sei qual era a necessidade de Pedro, de Tiago, de João, de André, naquela época, naqueles dias, onde eles viviam da pesca, onde o recurso deles era tirado daquele lago. O recurso deles era a pesca e nada havia pescado naquela noite. E o interessante, assim, para nós iniciarmos, né, quando nós vemos o nome Simão, né, Simão significa homem que oscila, homem dúbio, um homem que não tem muita presença, um homem que está sempre com 2 pensamentos. Simão, homem vacilante. Né? E é por isso que eu vejo assim, que todas as vezes na palavra de Deus, onde o Senhor quer fazer algo grande na vida de um ser humano, ele tem que mudar o caráter dessa pessoa, ele tem que mudar o nome dessa pessoa. Não é verdade? Quando o Senhor quis fazer algo tremendo na vida de Abrão, ele vai e traz para Abrão um novo nome chamado Abraão. Sarai, Deus traz o outro nome para ela e coloca sobre Sara. Jacó, Deus tira Jacó e coloca Israel. E assim sucessivamente em várias passagens. E não foi diferente com Simão. O Senhor Jesus chega para Simão e fala: olha, tu és Pedro, agora você não é Simão mais. Você agora, Jesus queria transformar. Ainda Pedro não era um discípulo de Jesus, ainda ele não tinha essa convivência, ainda não tinha essa comunhão com o Senhor. Mas interessante é que, como nos nossos dias, muitos vão na igreja, muitos participam de cultos para ver milagres, muitos participam das igrejas
para ver o que vai acontecer, para ver algum sinal, não é? Para ver se o Senhor abre uma porta de emprego, não é verdade? Mas muitos, acredito que nas nossas igrejas, muitos vão, principalmente na Shekinah, a sede, que eu posso falar por ela, que nós estamos ali há mais de 20 anos. Os que vão ali é por causa da palavra de Deus. Os que vão ali é porque receberem uma palavra no coração. Os que estão indo ali é porque a palavra tem falado mais forte ao coração deles. E é interessante porque muitos que estavam ali neste momento não eram pessoas que estavam ali atrás de um pão e de um peixe, mas nesse instante exatamente onde a multidão comprimia Jesus, porque Jesus já tinha feito algo tremendo, Jesus já tinha feito sinais. E agora Jesus, quando a multidão o aperta, ele sai do meio da multidão, ele sai da praia e entra dentro do barco, em um daqueles barcos que era o de Pedro. É interessante, porque se nós quisermos ter mais comunhão com o Senhor, muitas nós temos que retirar do meio da multidão. Muitos dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus, mas não é. Isso aí é engano, isso aí é uma utopia, não é verdade? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é singular, é ímpar. A voz de Deus é perfeita, o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é perfeita, ela é lâmpada para os nossos pés. A voz de Deus manifesta através dos homens de hoje, sim. Mas a voz de Deus vem na sua palavra, baseado na sua palavra, fundamentado na sua palavra. Então, se não tem fundamento na sua palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, não é a voz de Deus. Se não tem contexto dentro das Escrituras, não é a voz de Deus. E a gente vê que essas pessoas estavam ali, não por causa de um pão que perecia, mas elas queriam ouvir a palavra. E por isso que diz aqui, logo no primeiro versículo do capítulo 5 de Lucas: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago, e ele agora vê dois barcos, entra em um dos barcos, como eu disse, e começa a ensinar dali. E ele ensina, e o povo recebe a palavra. E é interessante, porque ele diz para Pedro: Pedro, volta-te novamente ao alto mar. Volta-te ao lugar mais profundo, volta ao lugar que eu vou te mostrar. Está mais ou menos assim, porque Jesus estava no barco com ele. É interessante, porque quando Jesus ele está conosco, ele nos direciona onde quer que nós estejamos. Assim Jesus fez com Pedro, assim Jesus fez com aquele barco que ele estava. E é interessante, porque nós precisamos ter uma vida reta diante do Senhor, ouvir a palavra dele e entender a vontade dele. Não é só ouvir a palavra e ser ouvintes, mas nós devemos, como Paulo disse, ser praticantes da palavra dele. Praticantes. Uma coisa é você ter uma vida teológica, nota 10, mas uma vida cristã, nota 0. É diferente. Conhecer a Bíblia não te torna melhor do que ninguém. Mas praticar a vontade de Deus te torna separado para Deus. Amém. O conhecimento não vai te levar a lugar nenhum, a não ser na atmosfera natural, na humana, no âmbito natural, nas coisas terrestres. Mas as coisas espirituais, a Bíblia diz que é loucura para os homens. As coisas manifestas da parte de Deus é loucura para os homens. Mas nós, meu irmão, estamos passando por um momento, em dias tão difíceis, tão inseguros, não é verdade? Que nós precisamos de uma palavra de Deus, da palavra de Jesus aos nossos corações. Eu quero dizer para você, você não precisa de um milagre, você precisa de uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Quando a palavra de Deus entrar na sua vida, você nunca mais vai ser um homem vacilante, uma mulher vacilante, uma pessoa que esteja em cima do muro, uma pessoa que não tem uma fé firmada na rocha. Mas a hora que a palavra entrar no seu coração, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque você vai testemunhar coisas que você nunca pode falar. Você vai ser testemunha fiel do Senhor aqui onde você estiver, aí onde você estiver, até os confins da terra você será uma testemunha, porque a palavra entrará em você, ou a palavra já entrou em você, assim eu espero. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E é interessante que diz assim: viu onde está dois barcos a praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Dá uma conotação, meu irmão, não diz, vamos deixar, amanhã nós fazemos uma vez. Não, lavaram as redes, mas no original diz que estava guardando as redes, que é algo assim, vamos desanimar, vamos parar com esse negócio. Não é. Às vezes tem momentos que nós precisamos até perseverar mesmo,
não é mesmo? E de repente não deu certo essa noite, amanhã vai dar certo, quem sabe mês que vem, o pescador fala que tem a lua nova, tem a lua cheia, eu não sei qual lua que é boa para pescar, mas eu digo que quando, meu irmão, Jesus está no barco, toda lua é boa para pescar, todo dia é bom para pescar. Quem coloca o peixe na rede é Deus, quem coloca, meu irmão, quem faz o milagre é Ele que pode fazer, Jesus pode fazer o milagre que você espera. Amém? Não é tempo de você desanimar, não é tempo de você falar assim, eu não vou mais, eu não vou congregar mais, do jeito que está aqui está tão bom, eu fico na minha casa, domingo à noite, né, fazendo uns quitutes para ir ouvindo a palavra pela internet, já comendo, saboreando, não é verdade? Não, o Senhor quer que você esteja na presença dEle, não só na sua casa, não só no seu escritório, seja o que for, mas também que você congregue, que você possa glorificá-lo na congregação dos santos, como a palavra do Senhor diz. Nós precisamos estar congregando na carta aos Hebreus, no capítulo 10, se não me engano, 23 ou 25, está dizendo dessa forma. E é interessante porque Jesus, ele entra no barco e versículo 3, e entrando num dos barcos que era de Simão, pedindo que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E é interessante porque esses dias eu vi um documentário, se não me engano eu digo esses dias, mas foi hoje pela manhã, eu acordei muito cedo e fui assistir um documentário, e dizendo assim, por que Jesus pregava tanto sobre as águas? Por que Jesus usava a estratégia das águas para pregar? Não era simplesmente porque ele queria afastar um pouco da multidão, não é simplesmente porque ele queria ter mais um campo de visão, é porque a voz propaga na água, algo tremendo isso. Então, olha só, tudo que Deus dá, meu irmão, é perfeito, Deus faz, tem um propósito. E Jesus afastava ali, porque ele é sentado, ele não precisava ficar em pé para que forçasse o diafragma dele. Mas Jesus ensinava e todos atentamente ouviam a palavra. E quantas vezes estamos dentro da nossa igreja, das nossas congregações, e nós não temos reverência à palavra? Quantas vezes estamos, não é verdade, hoje estamos fora e querendo, domingo que vem, em nome de Jesus, vamos estar lá na sede. Vamos estar congregando, todo mundo lá na sede, Bairro Castelo. Outras congregações também já vão estar funcionando, não é verdade? Por que hoje nós falamos assim? Na verdade, a gente chega lá, fica naquela coisa, não, meu Deus, Jesus toma conta. Não é verdade? Quantos irmãos levantam 10 vezes ao do culto para ir tomar água? Eu nunca vi. Né? No cinema não levanta para ir ao banheiro, no cinema não levanta para ir tomar água. Ficam 2 horas no filme ali, e às vezes 1 hora e pouco no culto, nós temos essa dificuldade. Então Jesus, meu irmão, é maravilhoso. E o povo ficava ali, e o Senhor ensinava. E logo que ele acabou de ensinar, versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O interessante, irmãos, que nessa mensagem nós vimos assim que havia 2 barcos e Jesus escolheu o barco de Pedro. É interessante isso. Aí você fala assim, mas pastor, em Atos 10 diz que Deus não faz acepção de pessoas, não faz. O interessante é que Jesus, muitas vezes, ele quer abençoar alguém. Jesus, ele quer chegar no barco de alguém. E você vai ver que como que é profundo isso, porque o outro barco também ficou ali. Quantas vezes Deus quer abençoar você, quer abençoar alguém, né? E você não permanece. Não, Deus não está olhando para mim, eu vou embora, eu vou sair daqui. Meu irmão, o importante, em primeiro lugar, é que Jesus encontrou seu barco. Mas você que ainda não recebeu o milagre, não recebeu a promessa, não recebeu a palavra, e você está querendo largar tudo, quem sabe que quantas vezes a gente vê um irmão sendo abençoado e o outro fica com raiva e fala, não, vou sair, isso aqui não é comigo não é verdade? Não alegra com aquele que está se alegrando. Quantas vezes a gente vê isso? Mas é interessante, nós vamos ver aqui que os 2 barcos permaneceram ali. O importante é Jesus encontrar a sua vida, encontrar o seu coração. E quando o Senhor diz para Pedro, né, faz alto mar, vai mais fundo e lança a sua rede. Né? E a gente sabe que em alto mar não se lança a rede.
Em alto mar se pesca com arpão, com ferramentas mais precisas que atingem níveis mais profundos. E eles têm limitação de profundidade. É interessante isso. Mas Jesus, né, ou Deus na sua onisciência, onipotência, onipresença, ele quebra todas as leis daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece, daquilo que as ciências podem nos ensinar. Deus, ele quebra. Sabe por quê? Porque o milagre pertence a ele. O milagre está na mão dele, está no centro do coração dele, para realizar em nossas vidas. E quando o Senhor fala com Pedro, né? E Pedro, o que ele faz? Ele não discute. Então muitas vezes nós aconselhamos, quantas pessoas que a vida inteira tomaram um conselho conosco e foram bem-sucedidos? Outras pessoas já não tomam mais conselho e às vezes quebram a cara, quebram a cabeça, né? E o interessante é quando você dá um conselho e a pessoa obedece, ou melhor, a pessoa acredita e faz o que você aconselhou. Aí você vê prosperidade, você vê as bênçãos chegando. Quantos testemunhos e relatos que nós temos ouvido? Quantas pessoas têm ligado e falado de milagres que têm acontecido, pessoas sendo abençoadas, ou por causa do nosso testemunho, por causa da nossa palavra, por causa daquilo que Deus tem nos dado para instruir. Às vezes, irmãos, nós queremos simplesmente fazer teste, fazer prova com Deus, saber se é de Deus, se não é. Mas a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor teu Deus, estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. E é interessante que Pedro ouve ao que Jesus dá instrução e obedece. Então, o milagre não está em lançar rede. O milagre não está em ir para o alto mar. O milagre está em obedecer a palavra de Deus. Obedecer a Cristo foi o top para Pedro. Obedecer aquilo que Jesus falou para ele, é que é importante. Ele poderia falar assim, meu mestre, me perdoe, mas eu estou cansado, eu já pesquei a noite inteira. Irmão, não sabemos que hora que isso era. Não, a Bíblia não fala a que horas que isso aconteceu. Mas se pescou a noite inteira, poderia ser a terceira vigília da noite, e o povo lá escutando a palavra do Senhor. Agora Jesus lança uma palavra para Pedro, e Pedro se fala assim, não, tudo bem, mas quem entende de peixe sou eu, quem entende de pescaria sou eu, não é verdade? Mas Jesus é aquele que entende das águas, das profundezas das águas e das águas que estão nos céus. Jesus, ele entende de águas. Jesus entende de peixe. Jesus, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou que nós pedimos. Obedece. Este foi o milagre da vida de Pedro. Quantas nós temos sido desobedientes à Bíblia Sagrada? Nós tomamos um versículo isolado para criar um pretexto para nós errarmos, achando que Deus não está vendo, achando que Deus não está ouvindo, achando que Deus não está com os olhos sobre a nossa vida. Por isso a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 a 14, se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, fazendo com que se cumpra toda a sua vontade, toda a sua palavra, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A obediência traz a bênção, a obediência traz a prosperidade, a obediência traz o milagre. O profeta falou com aquela viúva, olha, faz um pão para mim, né, que ninguém vai morrer de fome. E ela falou assim, olha, tem só um punhado aqui, vai pegar um cavaco ali agora, fazer um bolinho para mim e para meu filho, comemos e morrer. Ele falou, não, faz para mim primeiro, porque não vai te faltar farinha, não vai te faltar o alimento. E ela obedeceu e foi abençoada. Mas quando nós obedecemos, quando nós colocamos Deus à prova em outras circunstâncias, meu irmão, ou duvidamos da palavra dele, com certeza as bênçãos não chegam. Por isso que muitas vezes nós olhamos outros serem abençoados e às vezes é por causa da nossa desobediência. Ou talvez seja porque não chegou o seu tempo. Mas quando você vê alguém sendo abençoado, fique perto, porque às vezes a bênção vai respingar em você. E você vai ser alcançado. E quem sabe é a sua vez. Em nome de Jesus Cristo. Naquilo que Deus pode fazer para você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui continuando. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede.
e fizeram sinal aos que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E o que é interessante que eu vejo aqui, é que, mas sobre a tua palavra lançaram a rede, fizeram assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. É interessante porque, será que Jesus não sabia que aquela rede suportava aquela quantidade? Será que Jesus não sabia que tinha um limite de peso para aquela embarcação? Ou para aquela rede? Meu irmão, o nosso barco pode ser fraco. A nossa rede pode ser fraca, mas Jesus é forte. Glória a Deus. A nossa rede, ela pode ter limitações. Eu me lembro que hoje à tarde, agora à noitinha, já estava preparando ainda a mensagem, e veio ao meu coração o que me aconteceu. Eu fui pregar em uma igreja a convite de um diácono. O pastor não me convidou, e o diácono me convidou dizendo assim: pastor, o senhor pode pregar para nós e tal? Eu sou líder dos homens, né? E eu todo empolgado, claro que eu posso, né? Vai ser um prazer e tudo. E ele falou assim: pastor, mas tem um detalhe, né? O nosso grupo de homens é 5, 6 homens. Eu falei: irmão, vai estar na mesma bênção, o Senhor vai operar milagres. Você entende? Mas eu achei muito estranho, porque eu tive contato com o pastor, tive contato com aquela igreja, aquele ministério, né? E o pastor não me convidou. O pastor talvez, né, eu não sei o que ele viu em mim, não me convidou, mas aquele diácono, movido pelo Espírito de Deus, me convidou. E tem hora que a gente fala assim: meu Deus, eu sou tão pequeno mesmo, né? Porque a nossa rede é fraca. A nossa rede, muitas vezes, irmãos, ela tem limitações mesmo. Mas Deus, Ele só vai permitir em nossa vida aquilo que nós podemos suportar. Assim com essa rede também. A rede começou a romper. Ela começou a querer, como diz o popular, abrir o bico. Mas voltando aqui, quando aquele diácono me convida, sabe, eu fui para oração, falei: Deus, sexta-feira eu vou pregar lá para os homens e tal, leva quem o Senhor quiser, honra o irmãozinho, honra a fé dele, por ele não me conhecer e me convidar, honra, me usa ele para a glória e louvor do teu nome. E comecei a orar. Irmãos, parece que o irmão convidou todo mundo, sabe? Todo mundo, ele era muito bem, ele parece que era muito querido na igreja, a igreja toda foi, não era só homem. Cheguei lá, tinha mulher, tinha criança, e os pastores estavam lá, ficaram lá nos fundos, né? Não ficaram na frente, perto do líder dos homens, do diácono, não perto da gente, de mim, né? E aquele dia foi tremendo, porque Deus, eu comecei a pregar, e o Senhor abriu o céu sobre aquele lugar. Eu não tinha preparado nada daquilo que Deus queria fazer ali, nada. Eu simplesmente me coloquei à disposição do Senhor. Eu falava: Deus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou fraco, mas quem anda comigo é valente. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E é interessante, porque aquele dia o Senhor batizou aquela igreja com o Espírito Santo. Aquele dia Deus encheu aquela igreja. Aquele dia aquela igreja foi transformada, aquela igreja foi impactada pelo poder de Deus. O pastor e sua esposa saíram lá dos fundos da igreja, vieram até a mim, ajoelhou e pediu para que eu orasse por eles, e pediu para que eu pregasse naquele domingo. Irmão, muitas vezes nossa rede é fraca. A nossa rede, parece que nós temos algumas dificuldades, limitações. Quantas vezes nós falamos assim: eu não sei pregar, eu não sei falar. Quantas vezes nós falamos assim: quando eu vou falar para alguém eu fico gago, eu fico cego, me foge a memória o que eu devia pregar. É porque sua rede é fraca, mas quem está com você é forte. O Senhor, Ele te exaltará, no tempo dele Ele te exaltará. Faça o que Ele quer. Nós não precisamos de um milagre, nós precisamos da palavra de Deus no nosso coração. Nós precisamos que Deus libere uma palavra para nós. O homem faz plano, mas a resposta final vem da boca de Deus. O homem pode fazer um diagnóstico da sua vida, o homem pode condenar você através de uma enfermidade, o homem pode condenar você através de um julgamento, até de uma mentira, mas o Senhor quem te justifica, quem te lava e quem te regenera de todos os seus pecados. Amém. É o Senhor que transforma. Quando nós vimos isso, irmãos, a gente vê que foi tão maravilhosa aquela pesca, literalmente foi a pesca maravilhosa, não é verdade? De maneira que Pedro dá o grito para Tiago e João, eles estavam ali, eles não tinham ido embora, de repente quantas pessoas falam assim: fulano foi abençoado, fulano foi ordenado primeiro do que eu estou na igreja há 15 anos, o pastor não olha para mim, eu estou na igreja há 20 anos, eu não sou condecorado com nada. Meu irmão, calma aí, permanece no centro da vontade. Onde Jesus estiver, você tem que estar junto. Se Pedro, se Tiago e João tivessem ido embora, eles tinham perdido a bênção, mas a Bíblia diz que eles permaneceram ali.
E o barco deles permaneceu ali de maneira que Pedro, não sei como, gritou, assoviou, de maneira que eles pudessem chegar e ajudá-los. E a Bíblia diz que encheram ambos os barcos. Então como, meu irmão, que uma rede simplesmente ia encher? Eu imagino que quanto mais Pedro tirava, mais o Senhor colocava. Quanto mais Pedro dava, mais o Senhor multiplicava aqueles peixes. E é quando você dá, é que Deus te abençoa, aquilo que Deus tinha te abençoado. Quando você abençoa o menor, quando você abençoa o necessitado, quando você abençoa aquele que está muitas vezes ao seu lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantos, que é na hora de repartir, ou melhor, na hora de nós repartirmos o peixe, quantos que na hora que o milagre está para acontecer, abandonam o barco, abandonam o ser da vontade de Deus, abandonam a congregação, abandonam a igreja. Quantos? Porque não querem esperar pelo cumprimento da palavra de Deus, indo atrás de falácias, de mentira, de algo que massageia o ego de uma maneira tal que ele se sente bem, mas ele não quer ser transformado de Simão para Pedro, ele não quer ser transformado de Dídimo para Mateus, ele não quer ser transformado de Abraão para Abrão, ele não quer ser transformado de Jacó para Israel, porque ele acomodou nos seus conhecimentos e na sua singularidade. Não, você precisa de uma palavra do Senhor, e deixa que Deus trabalhe na sua vida, Deus trabalhe no seu barco, deixa que Jesus permaneça. Talvez eu não tenha escolhido o seu barco ainda, mas ele viu, ele sabe que você está próximo, ele sabe que você está no caminho dele, e uma hora ele vai te olhar com um olhar de misericórdia, com um olhar de grande compaixão, como ele olhou aquele leproso, como ele olhou aquela mulher que ia enterrar o seu filho, aquela viúva na cidade de Naim. Quando Jesus olhar para você com um olhar de misericórdia e declarar a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que transforma sobre a sua vida, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será essa pessoa religiosa que muitas vezes você é. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o Senhor manifeste a tua graça rica e poderosamente. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. E no versículo 8, para encerrar, no versículo 7, segunda parte, fala assim: foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Encheram os dois barcos. Aleluia. E no versículo 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que também era companheiro de Simão. E diz Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha só que tremendo. Quando Pedro vê tudo aquilo, eu não sei se ele obedeceu para não, eu não sei o que passou na cabeça de Pedro. Mas uma coisa, quando ele viu o que Jesus fez, quando ele presenciou, a palavra ele estava ouvindo. Agora o milagre acontece na vida dele. Glória a Deus. Meu irmão, às vezes você tem ouvido o milagre, às vezes você tem ouvido a palavra, tem guardado a palavra. No momento certo, talvez a palavra precise de um tempo, a gestação da palavra para você produzir o fruto da palavra. No momento certo, o milagre vai chegar na sua vida. O milagre vai bater a tua porta, o milagre vai entrar no seu barco. E é interessante porque Pedro, ele fala com o Senhor: Senhor, ausenta de mim, que se afaste de mim, que eu sou um pecador. Né? Eu não te mereço. Eu sou pobre e nu. Eu não te mereço. Igualmente, né, Tiago e João fizeram a mesma coisa. Ausenta-te de nós, afaste de nós somos pecadores. Nós não somos merecedores da tua presença. Não somos merecedores desses sinais, dos milagres e da tua palavra. Muitas vezes é isso que o homem confunde. Ele pensa que não é merecedor. Ele pensa que Deus já o exolou, deixou de lado, já o condenou. Não. Irmão, é tremendo que Jesus
ele fala com Pedro e com seus amigos, que ainda não eram discípulos. Vem e eu vos farei pescadores de homens. É interessante porque quando Deus abençoa uma pessoa, quando Jesus abençoa uma pessoa, até permite acontecer isso para ver onde está o coração da pessoa. Quantos que já passaram por nós e foram abençoados e hoje levam uma vida cristã mediana, uma vida mais ou menos com Deus, com Jesus. É interessante porque às vezes o milagre bate na sua porta, às vezes o milagre bate na minha porta. E o peso daquilo que aconteceu é muito grande. Mas um barco cheio de peixe não pode ser maior do que o Deus que te deu peixe. O carro, talvez um carro que você tenha de 50 mil, de 100 mil, de 200 mil, seja o que for, onde você estiver ouvindo nessa hora, não pode ser maior do que o Deus que você está servindo. Todos os bens que o Senhor te concede não pode ser maior do que a palavra que Ele liberou para a sua vida. É isso que Jesus está falando com eles aqui. Quando Ele diz assim, vem, eu vos farei pescadores de homens. Eles podiam muito bem ter arrumado muitas desculpas, mas a Bíblia diz que eles levaram os barcos para a praia. Deixaram tudo ali. Tudo ficou ali. Eu não sei qual é o propósito, eu não entendi o propósito de Deus, de Jesus, para esse barco cheio de peixe na praia. Mas com certeza, não só aqueles 4, mas as pessoas que deviam estar a noite inteira ouvindo a palavra, saciaram também com os milagres. Porque eu creio que nenhum deles se afastou daquela praia. Estou conjecturando a palavra, segundo o meu entendimento, daquilo que eu posso ilustrar. Aquilo que eu posso ilustrar. Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz que eles deixaram tudo. Que o Espírito Santo fale no seu coração. Fale aquilo que você precisa realmente deixar. A palavra já está junto de ti. A palavra está na tua boca e no seu coração. Que o Espírito Santo venha falar com você. O que você precisa deixar ainda para seguir Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Até aqui o Senhor nos deu. Não desista. Não pare. E quando você pensar que tudo está dando errado, Jesus chega com provisão. Ele nunca atrasa. Ele chega na hora certa. Que Deus te abençoe. Amém?